Ok, finalmente a segunda parte da entrevista que o Dr. Valdson fez aqui conosco, e hoje nós vamos tratar de assuntos diversos, principalmente questão da fome, questão da pobreza e questão da discriminação contra nordestinos. Aproveitem a entrevista, muito boa e muito conhecimento sendo despejado aqui no canal. Um grande abraço, aproveitem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Estamos aqui novamente com o professor, advogado, antropólogo, Dr. Valdson, na segunda parte daquela entrevista que ele iniciou aqui conosco, para sabermos se o mundo ainda tem jeito. Quais seriam as soluções, Dr. Valdson, já que o senhor respondeu em tese que o mundo ainda tem jeito, quais seriam as soluções? O André Trigueiro, na Globo News, diz que o mundo tem jeito, que nós temos as soluções. Eu imagino que se ainda tem jeito e se nós temos as soluções, essas soluções estão muito bem escondidas. O que o Dr. Valdson tem a dizer para nós a respeito dessas soluções? Bem, na verdade, a gente tem só que, mais uma vez, manifestar a satisfação de estar participando desse canal, e principalmente juntamente com o Dr. Graúna, que é uma pessoa, um estudioso, da parte social, da parte política, da parte humana, e a gente vive essa expectativa, até porque, como cidadão, como ser humano, a vida só tem sentido exatamente pelo fato de que existe solução. Se está bem escondida, se por acaso não se acha fácil, isso é questão de busca, não é? Como tem dito aí os pensadores, a própria felicidade, as pessoas falam que a felicidade ela não está posta. Você tem que buscar essa felicidade. Então, essa solução, evidentemente, não só de forma individual, mas também coletiva, ela tem que ser exatamente garimpada, dentro de tanta dificuldade que a humanidade hoje atravessa. Problemas e soluções, professor. Quanto à pobreza, existe essa possibilidade de o mundo, o Brasil principalmente, conseguir erradicar a pobreza? Sem dúvida, nós temos vários exemplos, mas sempre partindo, eu insisto, na coletividade. Quando você individualiza, existe uma dificuldade muito grande de se atingir os objetivos. A pobreza, sim, nós tivemos no próprio Brasil já exemplo de se zerar a linha de pobreza. Inclusive, no mundo, essa situação veio se agravar exatamente quando a gente fala de guerras, a gente fala de confrontos políticos, de interesses políticos. Isso traz muito à vista a falta de política social que vai ajudar, deve ajudar, com certeza ajuda, em relação à situação de sobrevivência de cada cidadão no mundo. E o que nós temos para apresentar como solução é exatamente o valor da família, não é? Como eu falei anteriormente, a célula importante que é a família, a educação partindo de dentro da família, que isso é uma forma da gente viver e transmitir para os nossos filhos aquilo que a gente aprendeu, que a gente estudou, que a gente viu, que a gente vivenciou, porque a experiência ela está acima de tudo, não na idade, mas você ter vivido alguma coisa, E quando você passa para os seus filhos, quando você passa para a sociedade, você tem exatamente essa resposta. Professor, o senhor defende que a solução para erradicar a pobreza passa pela educação familiar. E a educação política? Quando que mesmo passando pela educação familiar, chegando na seara da política, chegando na seara da administração, o que precisa ser feito para que essas famílias que estão se educando passem a ter acesso a políticas voltadas para a erradicação da pobreza?
Sem dúvida. A política, muitas pessoas gostam de repetir que não gostam de política, que não querem participar de política. Mas a política é uma forma de viver do ser humano, porque exatamente dentro do social é que foi criado a forma de administrar a vida da gente, e partindo da política nada mais é do que políticas sociais. Você dá condição de estudo para a criança, não é? Você dá condição de trabalho para o ser humano. O Brasil, particularmente, é um país muito sofrido quando você se refere exatamente às políticas sociais. Em 2015, a ONU, juntamente com a FAO, estabeleceram regras para a Agenda 2030. Né? Nessa Agenda 2030, 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável do planeta foram estabelecidos. Um deles é a fome. Inclusive, já gravei um vídeo a respeito do objetivo número 1 e número 2. No entanto, a minha preocupação é com o Brasil. O Brasil pode encontrar essa sustentabilidade? É possível que o Brasil, nos próximos anos, ou até 2030, consiga erradicar a pobreza, consiga acabar com a fome, zerar a fome, produzir uma agricultura sustentável também? É possível que algum país consiga se desenvolver, ou o Brasil é possível se desenvolver quando temos 14 milhões de pessoas na linha da miséria, passando fome, ou seja, fazendo apenas uma refeição e às vezes sem nem certeza dessa refeição? É possível sobreviver num país como esse de forma digna, com a renda per capita de R$ 100 ao mês? O que o senhor tem a dizer com respeito a isso aí? Como a política pode participar solucionando esses problemas? Bem, isso é uma questão já discutida amplamente pelas autoridades, mas o que eu tenho a falar de uma forma direta é que a fome ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem exatamente uma bandeira. A fome é exatamente a consequência das políticas públicas que nós estamos falando. É exatamente aquilo que falta daqueles administradores, independente de partidos, independente de bandeiras, de ideologias, isso não tem interesse realmente para saciar a fome. Porque nós temos, no país, na África, um exemplo trágico do que é o ser humano, como é tratado um ser humano com uma bandeira simples, chamada fome, sem acesso a nada. Mas o Brasil, particularmente, é um país privilegiado, onde falta exatamente o que eu insisto em falar, as políticas públicas. Por exemplo, trazendo para Maranguape, que é de onde nós estamos, a cidade que nós amamos, que nós trabalhamos, que nós conhecemos, eu dou um exemplo aqui claro da situação do emprego, que você acabou de falar, doutor. E Maranguape é uma cidade que hoje consta uma população em torno de 130 mil pessoas, 125, 130 mil pessoas. Se o senhor me perguntar quantas pessoas têm de carteira assinada, que tem um trabalho, além de digno, com a carteira assinada, com seus direitos trabalhistas, previdenciários assegurados, eu vou lhe responder, nós temos apenas 11 mil pessoas, no universo de 130 mil. Estou trazendo o Brasil para Maranguape, para proporcionalmente fazer entender que o emprego, que a política social, que o administrador, o político que se diz a solução do país, seja o Brasil ou qualquer outro, tem que trazer exatamente isso aí. Porque isso aí é que vai dignificar o homem, né? É isso aí que tem entre as soluções. Bem, em relação à possibilidade, à esperança do país crescer, é relativamente difícil, não impossível. Porque nós já tivemos, eu repito, exemplos recentes de administração onde a pobreza foi zerada. Então, esse número apresentado de 25 milhões de pessoas que têm a fome, né? O grande fantasma dentro de casa, que, conforme informações e pesquisa, isso representa uma renda per capita individual
em torno de R$ 180 por pessoa, isso é uma dificuldade muito grande, porque se não se cuidar, se não tratar o problema conforme ele merece, conforme ele está visto, claro, porque nós vemos, na verdade, é um descaso. Quando alguém passa, repito, já falei isso outras vezes, e você vê famílias catando carcaça de osso, né, em restaurantes, isso é lamentável, mas quantas pessoas filmam, né, inclusive políticos, administradores, mas a solução não vem. Então, o país não poderia caminhar e desenvolver, chegar onde merece, internacionalmente, visto internacionalmente, como exemplo, porque as políticas públicas que são colocadas, elas são invisíveis para essas pessoas. As pessoas querem viver, essas pessoas não querem muito, essas pessoas querem, na verdade, ser reconhecida a dignidade humana que eles têm. Como se falou. Os programas sociais, então, estariam mais voltados para a aquisição de voto, mais voltados para o interesse político, do político, ou tem alguma função real na questão da sobrevivência do povo, desses 14 milhões de pessoas que estão na mais absoluta pobreza, passando fome, desses 25 milhões de pessoas que estão na insegurança alimentar? Esses programas sociais, eles são verdadeiros ou são apenas uma hipocrisia do poder público, com o único interesse de buscar voto, com o único interesse de reeleição, com o único interesse de fazer capital político? Onde está realmente a boa vontade política em relação ao povo brasileiro que passa fome? Em relação ao que você falou, professor, ele é muito claro, é muito palpável a situação do país, porque as políticas públicas que são apresentadas por nossos administradores, eu falo particularmente no Brasil, são políticas públicas apresentadas no sentido de buscar, de garimpar votos. Inclusive a própria fome, a própria necessidade do povo faz com que ele se torne vulnerável a esse tipo de proposta política para poder solucionar. Porque a política pública ela depende exatamente de direcionar aquelas pessoas que estão dentro do nível de fome muito grande e que podem reagir, inclusive ajudar para que o país cresça, que o país seja visto internacionalmente. Porque as políticas públicas que nós vemos, pelo menos as mais divulgadas, são hipocrisias, são verdadeiros absurdos, humilhantes até quando você se refere a algum tipo de política pública nesse sentido. É sabido que para o ser humano, da idade de 18 aos 50 anos, é o pico produtivo, é o pico da energia, é o pico da força, é o pico da coragem, é o pico dos sonhos. Como a fome que afeta a maioria das pessoas nessa faixa etária e outra quantidade enorme de crianças abaixo de 5 anos de idade. Vamos levar apenas para a questão produtiva, da força produtiva do ser humano. Como solucionar esse problema e como essa força produtiva sendo impactada é relevante para o desenvolvimento do país? Nós estamos falando exatamente de fome, né? A fome, a solução da fome é ter o alimento. Então, no momento que o ser humano não tem condição de saciar essa necessidade, né, fisiológica, física e também até intelectual, porque a necessidade é muito profunda. E no momento que esse nível de produtividade que você falou, da energia do ser humano, a gente fala do ser humano como um todo, não centralizando no Nordeste ou no Sul ou no Brasil. Mas no momento que falta esse alimento, o prejuízo para o país é imenso, porque ele vai atingir exatamente a produtividade industrial, a produção do alimento do campo, vai dificultar que aquela pessoa que está naquele nível de fome, de falta de energia, para raciocinar, a parte científica também, a criança principalmente, que é o início da vida, deve ser exatamente energizada
através do alimento, de um bom alimento, e isso, com certeza, afeta diretamente o desenvolvimento de um país, de um povo. Não tem por que achar que isso aí não seria insignificante na linguagem daqueles que não conseguem ver dessa forma. Professor, é sabido, através dos gráficos apresentados, inclusive pelo IBGE, que a fome e a pobreza estão muito mais concentradas no Brasil nas regiões Norte e Nordeste. É sabido também que o nordestino, homem forte, homem bravo, foi um dos responsáveis por desbravar a região Norte, né, expandindo as nossas fronteiras para quase os Andes. Né? O Brasil hoje tem as fronteiras da floresta amazônica muito devido ao trabalho dos cearenses que daqui se deslocaram para lá. E também Brasília, construída quase que integralmente por nordestinos. Também o desenvolvimento da cidade de São Paulo, uma das maiores, se não a segunda maior, se não for a segunda ou primeira maior cidade da América Latina, talvez perdendo para a cidade do México, e uma das maiores do mundo. Então, como é a sua visão em relação a essa discriminação e esse preconceito que algumas pessoas do sul do país têm em relação ao nordestino? Porque nós sabemos também que no sul do país temos pessoas que amam o nosso sotaque, tem pessoas que amam as nossas praias e tem pessoas que se correlacionam muito bem. Como nós sabemos também que aqui no Nordeste existem muitas pessoas que discriminam o próprio nordestino, né, que se autodiscriminam. Mais recentemente, o próprio presidente da República se referiu aos nordestinos como pau de arara e demonstrou que não tinha nenhum conhecimento sobre a cultura nordestina, porque não sabia sequer a cidade onde o Padre Cícero, um grande ícone nordestino, não sabia a cidade onde o Padre Cícero nasceu. Qual a sua visão em torno dessa questão discriminatória e preconceituosa com relação ao nordestino? Basicamente, o que eu tenho a falar sobre isso, até porque eu me orgulho muito dessa parte, quando trata do Nordeste, é que isso é exatamente um reflexo da falta de conhecimento, de cultura, de visão de todo o país. A palavra utilizada pelo o presidente, até me surpreendi ao conversar com você, os termos que ele usou de pau de arara, esses termos são depreciativos, não é? Assim como o tratamento de pessoas negras e com alguma deformidade física, mas pau de arara, Paraíba, não é? Esse tipo de tratamento ele é, na verdade, preconceituoso. Isso demonstra exatamente o grau de afinidade de um líder que deveria ser, que deve se comportar como líder. Isso é admirado porque no Nordeste a força física ela é um exemplo particularmente no Ceará, mas nós temos no Nordeste, como no Ceará, nós temos Patativa da Saré, que é do sertão, é da terra. Nós temos também no Nordeste Ariano Suassuna, que é um fenômeno Jackson de do cultura, Pandeiro, né? Jackson do Pandeiro, nós temos Belchior, nós temos tantas pessoas que entregaram essa cultura de corpo e alma para o Brasil. E não podem, até porque cada país, cada estado, cada cidade, ele tem a sua cultura na forma de ser. O sotaque, que nem falava um poeta, eu não lembro bem o nome dele agora, mas ele dizia que o sotaque nordestino, pelo menos, é o rebolado da voz. É uma coisa muito bonita, uma poesia muito prática, que diz o que é o nordestino. E essa discriminação é natural. Inclusive, isso traz a cada cidadão nordestino a consciência de cada vez mais tem que estudar, tem que aprender, tem que lutar pela vida. E não simplesmente se entregar a essas políticas públicas difamatórias, hipócritas e também que trazem só depreciação. Tem até um pensamento que fala, que eu admiro muito, eu sou um seguidor do Nordeste, eu sou nordestino, que diz o seguinte: ele fala que sou cantador, sou violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino,
quanto mais sou nordestino, mais eu gosto de ser. Isso é uma poesia que tem pureza. Então, quem não enxerga isso, não consegue enxergar o nosso país. Porque é um exemplo de pureza do ser da pessoa que nasceu desses lados. E outra, não há discriminação se você não provocá-la. Exato. Então, a discriminação é mais pessoal. Então, em relação ao sexo, em relação à cor, em relação à região. O Nordeste é um exemplo para todo o país. O Nordeste não é melhor do que nenhuma região. Porém, tem que ser respeitada, e a bandeira do Nordeste é exatamente a cultura. É exatamente o braço forte, a agricultura, o alimento que faz com que esse país cresça alinhado. Professor, e o que diriam Capistrano de Abreu, um grande historiador de nível nacional, o que diria também Chico Anísio, que são aqui da nossa terra, Capistrano de Abreu, Chico Anísio, também Catulo da Paixão cearense, que esteve aqui em nossas terras, o que eles diriam de como hoje o nordestino vem sendo depreciado, né, ao ser denominado de pau de arara, uma situação que deveria ser vexatória para o nosso país, porque é oriundo de um tempo de muita tristeza que o nordestino passava com relação às secas, os retirantes eram obrigados a andar nesses carros adaptados, andando milhares de quilômetros para tentar buscar uma salvação. O que diriam esses nossos ícones nordestinos, que são ícones também daqui de Maranguape? Como eles estariam hoje, ou como eles estão hoje, se revirando em seus túmulos? Isso aí seria uma resposta simples. Eles talvez nem sentissem tanta vergonha, porque eles jamais se curvariam a esse tipo de insinuação e de provocação. São pessoas que levaram como Capistrano de Abreu, nascido em Maranguape, e ocupa a 8ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. Isso é um orgulho para o Nordeste. Não precisa ninguém dizer que é pau de arara da forma pejorativa como o presidente se referiu. Porque nós sabemos o valor que tem o pau de arara, nós sabemos o valor que tem o Paraíba, nós sabemos o valor que tem a estátua do Padre Cícero, que representa o lado religioso, não só do Ceará, não só do Nordeste, mas do mundo, porque se trata da terceira maior estátua do mundo, hoje com uma medida aproximadamente 27 metros de altura, e que, ao ser perguntado sobre Padre Cícero, o presidente da República afirmou ser em Pernambuco. Então, é a mesma coisa de você me perguntar, ou chegar para um agricultor do Nordeste e perguntar onde é que fica a estátua do Cristo Redentor. Ou a mesma coisa dizer que Maradona é brasileiro. Né? Mesma coisa. Então, isso é lamentável. Não estou aqui querendo direcionar nenhum tipo de ideologia, porém a gente tem que combater como nordestino e principalmente como brasileiro, porque nós somos, acima de tudo, brasileiros. Nós estamos unidos com a mesma meta, que é chegar e erradicar, além da fome, esses preconceitos que são do nível mais depreciativo possível.